Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje é dia de relatos dos inscritos, gente. Eu vou contar pra vocês a história da Thaís, que segundo ela fez uma viagem astral e ela encontrou possivelmente o espírito da sua avó, uma história muito interessante. Eu peço que se vocês também quiserem que a gente conte o relato de vocês, é só mandar aqui, ó, o seu relato com autorização, claro, para que a gente possa falar o seu nome ou não, aqui por esse endereço de e-mail que está na tela e eu também vou deixar na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem, uma história muito emocionante mesmo. Obrigada, Thaís, por ter confiado na gente, ter contado a sua experiência de vida e toda essa experiência maravilhosa que você passou. Também peço que vocês entrem no nosso grupo de WhatsApp, gente, porque por lá você sempre será notificado por nós quando sai vídeo novo e eu peço que vocês também confirmem a inscrição de vocês aqui no canal, porque nós já tivemos alguns casos de inscritos que falaram que simplesmente não estavam mais inscritos, não recebiam mais a nossa notificação e o YouTube parece que de vez em quando ele faz esse tipo de limpeza mesmo. Então eu peço que vocês confiram para não perder nenhum vídeo nosso, acionando também o sininho aqui de notificação, tá bom? Gostam de castelos assombrados, nem tão assombrados assim, então conheçam também o nosso outro canal Castelos do Tempo, tá bom? Peço também, gente, que vocês conheçam o nosso e-book, que tá bem interessante, comprando ele por um preço bem acessível. Você ajuda o nosso canal a continuar e também ajuda no tratamento do nosso filho, que é autista, ele tem 5 anos, não verbal, ainda usa fraldas e está esperando na fila do SUS há bastante tempo para que ele possa fazer as terapias e com a ajuda de vocês ele continua fazendo de forma particular, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Bom, gente, a Thaís, ela mora em São Paulo, ela sempre morou lá desde pequenininha. E quando os pais dela se separaram, ela foi morar junto com a avó, mais os irmãos e a mãe também. E ela até relata que, na verdade, a avó ela foi praticamente uma mãe para ela, porque foi ela quem criou eles. Mas a relação com a mãe dela também acredito que tenha sido boa, porque eles moravam todos juntos. E, infelizmente, quando a avó dela desencarnou, ela sofreu muito por causa disso. Essa avó que ela se refere, essa mulher que nós vamos falar aqui no vídeo, é a avó materna da Thaís, tá bom, gente? Então, quando ela cresceu, né, arrumou um namorado, obviamente se casou, teve filhos. E quando ela se casou, ela foi morar em Barretos, isso quando a filhinha dela já estava com aproximadamente 2 aninhos de idade. Só que nesse período, a Thaís também passou por um grande susto, um momento muito difícil na vida dela, uma notícia que ela não esperava, mas infelizmente acontece com todos, que foi o falecimento da avó. Exatamente às 3 horas da manhã, ela recebeu o telefonema da mãe dela, dizendo que a avó, que já estava internada, vítima de um AVC e também de uma pneumonia, que ela havia desencarnado. A Thaís ficou muito nervosa, começou a chorar muito no telefone, não conseguia falar. Percebendo que não era uma boa notícia, o esposo dela assumiu então o controle daquele contato, conversou com a mãe dela e ali foi confirmado realmente essa triste notícia. A Thaís, ela sempre morou em São Paulo, capital, mas nessa época que ela recebeu esse telefonema, ela estava morando em Barretos. Poucos dias depois do falecimento da avó, a Thaís, ela teve, entre aspas, um sonho que hoje ela considera que não foi um sonho, e sim uma viagem astral. Nesse sonho, a Thaís comentou que ela estava andando num hospital, mas esse hospital era muito claro, muito branco mesmo, e todas as pessoas que estavam circulando ali também estavam usando roupas brancas. E em determinado momento ela pressentiu, ela teve na verdade aquela certeza que a única encarnada ali, a única, né, viva, digamos assim, naquele local, era ela, e ela sabia que a avó estava naquele lugar. Ela também comentou que essas pessoas, elas não prestavam uma atenção muito especial nela, ou seja, era comum talvez para eles também receberem esse tipo de visita. Então ela tinha certeza que ela estava em um local entre os dois mundos e provavelmente a avó dela estava ali e ela estava certa, porque ela continuou andando naquele corredor. Ela se sentia muito leve naquele momento. Ela olhou para vários quartos, todos eles eram totalmente brancos, era uma claridade muito bonita realmente onde ela estava, até que de repente ela olhou para um determinado quarto e ela encontrou a avó dela. Eu peço, gente, que os comentários sejam colocados aqui com bastante cautela, porque é uma experiência de vida que está sendo contada. Você pode acreditar ou não, mas sempre com comentários com bastante respeito, ok?
A avó dela estava deitada em uma das camas do hospital. Ela estava com um lençol branco também por cima dela e muito serena. E chegando perto da avó, ela chamou pela avó, a avó abriu os olhos, arrumou os travesseiros e ficou recostada neles. Nesse momento, a avó perguntou para ela com uma voz muito carinhosa o que ela estava fazendo ali. E ela começou a chorar, dizendo que sentia muita falta da avó, que queria ficar ali com ela. E ela comentou para mim também o seguinte no texto. Ela disse que notou que a voz da avó dela era a mesma, só que ela estava muito mais segura e muito mais firme. E a avó falou que ela não podia ficar ali, que não era o momento para ela estar ali ainda. Que ela também sentia saudades, mas ela tinha que voltar para casa para cuidar do marido, da filha, que era muito pequena, e também de um próximo filho que ela teria. E a Thaís, ela comentou que quando a avó dela fez esse tipo de comentário, ela não viu, mas ela sentiu como se ela estivesse com um bebê no colo dela, e ela teve um pressentimento que era menino. Só que ela também relatou para mim, nesse texto, que ela não tinha vontade de ter um segundo filho, porque ela sofreu bastante na tentativa de ter esse filho com parto normal, ela não conseguia ter. Foi insistido um pouco, então só quem passou por essa situação, né, eu fui uma delas, é quem sabe realmente insistir numa coisa que não dá. Até que ela foi então encaminhada para uma cesariana. Ela ficou tão traumatizada com tantas dores que ela sentiu, com tantos procedimentos que tinham que ser feitos, que ela decidiu que ela não teria mais um filho. Então ela ficou um pouco surpresa quando a avó comentou aquilo com ela. Elas conversaram mais um pouco, mas a avó falou, agora você precisa ir, já está na hora de você ir. Para quem acredita, gente, nesses locais onde são feitas essas viagens astrais, quando a pessoa faz pouco tempo que faleceu, realmente tem um tempo que elas podem ficar ali em contato, mas depois elas têm que voltar. Então, o sentimento que a Thaís sempre teve é que ela saiu, literalmente, o espírito saiu do corpo dela e fez essa viagem astral para conseguir se despedir melhor da avó, e assim foi feito. Elas se despediram, a Thaís muito emocionada, e ela foi andando pelo mesmo corredor que ela havia entrado. Só que ela comentou que quanto mais ela andava, mais escuro ia ficando aquele local, como se ela tivesse um apagão. Ela foi indo, foi andando, continuou andando, mesmo com um pouco de receio, mas ela também percebeu que a impressão que dava é que ela estava caindo. E quanto mais ela caía, mais ela sentia um peso nos ombros, um peso no corpo, até que ela acordou. E ela fez um comentário nesse texto para mim, dizendo, olha, Bruna, sempre falam que a energia aqui do nosso planeta Terra, ela é muito densa, ela é muito pesada, e era esse tipo de sentimento que eu estava tendo lá, eu estava muito leve. E quando eu cheguei de volta ao meu corpo, eu estava com aquela sensação que eu estava muito pesada. E ela nunca esqueceu esse sonho, só que ela também tentou não ficar pensando muito naquilo sempre, porque querendo ou não mexe muito com o emocional, ela tinha uma filha pequena para cuidar, e ela tinha que tentar seguir a vida dela sem a avó dela naquele plano, no nosso plano, né, naquele momento. Passado algum tempo, então, a Thaís, ela teve certeza que aquele sonho não foi um sonho, que foi uma viagem astral, porque ela conversou com a avó do marido dela, que era espírita. E ela disse para a Thaís o seguinte, olha, Thaís, o que você teve não foi um sonho. Você teve, foi um contato, sim, com a sua avó, que estava no hospital, ela estava em recuperação, mas foi uma viagem astral, ou seja, o espírito da Thaís conseguiu ir até aonde a avó estava para conseguir ter essa conversa com ela. Naquele momento, a Thaís, ela não era espírita, mas ela começou a seguir, né, essa doutrina espírita, e quando ela se tornou kardecista, que ela leu o livro dos espíritos, ela comentou que teve certeza que tudo aquilo que ela presenciou, na verdade, foi um contato, sim, que ela teve com o espírito da avó. Passaram-se 3 anos, e quando a filhinha dela completou 5 anos, ela engravidou. Assim como a avó tinha dito que ela teria um outro filho, e para surpresa dela, ou não tão surpresa assim, esse filho foi um menino, exatamente como ela pressentiu no momento em que ela estava com a avó. E ela disse que tem certeza que tudo isso a avó dela já sabia que ela ia passar, que ela tinha muitas coisas para completar aqui nesse plano antes de chegar o momento dela, e tudo isso acabou se concretizando mesmo. Fiquei muito emocionada com o relato da Thaís. Ele é um relato um pouco mais curto, tá, gente? Mas eu vou completar um relato meu que também tem
talvez ali uma forma de viagem astral que talvez eu tenha feito ou não, enfim. Eu já comentei isso em outro vídeo que eu gravei a respeito das minhas experiências, tá? Gravamos agora recentemente também a parte 2 desse vídeo, onde o Vlad, para quem ainda não viu, ele se apresenta para vocês também contando as experiências dele. Mas eu acredito bastante nessa questão da Thaís, porque alguns anos atrás o meu sogro, ele teve um AVC e ele ficou em coma. Já não era o primeiro que ele tinha sofrido, ele já tinha outros problemas referente a um acidente que ele teve alguns anos atrás, onde ele bateu a cabeça muito forte. Então, muita gente já acreditava que talvez ele não fosse mais se recuperar. Tá? Meu marido estava muito triste por aquela situação, porque a mãe dele também já é falecida. Ele é bem apegado ao pai. E eu tive esse sonho, tive exatamente um sonho, só que ele é muito parecido com o da Thaís, mas o meu sogro ele não estava no hospital. Ele estava na frente da casa da minha mãe, ele estava sem camisa, com uma calça social, e tinham 2 homens ao lado dele, com aquelas roupas muito parecidas com aquelas que eles usam no filme Nosso Lar. É tipo uma túnica mais clara, uma roupa mais clara, assim. Ele tinha 2, um estava com a mão no peito dele, e o outro estava mais no lado, mais atrás dele. Só que o meu sogro, ele falou comigo sem mexer os lábios. E ele disse para mim, eu estou um pouco enjoado, mas eu vou voltar para casa. E foi isso. Ele estava mais emagrecido, estava um pouco cansado, mas eu acordei e contei isso pro Vlad. E o Vlad logo já pensou, meu pai vai falecer. Ele disse que vai voltar para casa, eu falei não. Foi diferente, foi um tom diferente. Ele estava enjoado, mas ele iria voltar para casa. Eu falei, teu pai vai se recuperar. Ele estava em coma. No dia seguinte, quando era bem cedo ainda, ele recebeu a informação do hospital que o pai dele havia acordado. E o pai dele reclamou que estava bastante enjoado também, mas ele acordou totalmente recuperado de outros problemas de saúde que ele também tinha. Vários remédios que ele tomava, ele simplesmente os médicos cortaram e ficou uma coisa até meio que sem entender, porque problemas de saúde, colesterol, enfim, tudo que ele tinha mais alterado se normalizou. E ele acordou super bem, hoje está conosco ainda, firme e forte, já passou por poucas e boas também, com referente à saúde dele, mas hoje ele está muito bem. Então, aqueles 2 homens que estavam com ele, na minha opinião, estavam fazendo um tratamento com ele, porque ele acordou totalmente curado de vários problemas que ele tinha. Então, assim, gente, são histórias que talvez nem todos acreditam, mas são histórias verdadeiras. Eu tenho certeza que a da Thaís é uma delas e a minha também estou garantindo que é verdade, tá bom? Mas eu quero que vocês coloquem aqui pra mim a opinião de vocês, se já passaram por algo parecido, se tem alguma sugestão também, e se tiverem, gente, relatos, mandem pra gente, tá bom? Mandem pra gente, porque toda terça-feira vai ser dia de relatos dos inscritos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande pra cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Prepare-se para mergulhar em um e-book exclusivo do Mistérios do Tempo, com 5 histórias de arrepiar que abordamos aqui no canal. Você vai conhecer a assombração da família Lutz, o terror da família Snedeker, a possessão de Maurice Theriault e o polêmico caso O Diabo Me Fez Fazer. Cada relato te leva a questionar o que é real e o que é sobrenatural, revelando forças invisíveis que habitam o nosso mundo. Se você é um amante do mistério, não perca a chance de ter essas histórias nas suas mãos. O e-book já está disponível no link da descrição. Garanto que você vai se surpreender.